Reforços chegando no Vasco da Gama, pedidos do técnico Fernando Diniz e uma parceria de nível mundial no Gigante da Colina. Tudo isso você verá aqui e agora nesse Acorda Vascão, que chega para você com bastante informação, bastante novidade sobre o nosso Cruz Maltino nessa sua manhã de sábado. Mas é claro, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com o Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da tarde, para te manter muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. E o Boa Noite Gigante, que é o terceiro e último vídeo aqui do canal, chegando sempre pela parte da noite, para fechar o seu dia com chave de ouro, te deixando muito bem informado sobre o nosso Vasco. Então é claro, você aí, amigo torcedor vascaíno que ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da família Canal Gigante Vasco. Eu, Lucas, conto muito com você, conto muito com a sua ajuda, com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, a sua inscrição para ajudar o crescimento aí do nosso canal. Show de bola, vascaíno? Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Falar logo de Vasco da Gama. E bom, né? Diante de um momento não tão legal assim para o torcedor vascaíno de um modo geral, diante de tudo que vem acontecendo, não vamos tampar os olhos, porque é nítido que o vascaíno hoje está sentindo, diante de tudo que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Mas as coisas por aqui seguem. Eu quero iniciar aqui este Acorda Vascão falando sobre uma notícia bem legal, cara, porque o vascaíno tá indo para sua última camisa lançada da capa, né? Última linha de produtos da capa, de uniformes da capa, porque já já a Nike vem aí. Inclusive, teremos informação importante sobre a Nike nesse Acorda Vascão. E o primeiro uniforme, que é o uniforme da cor preta, ainda não foi divulgado oficialmente pela capa, está marcado já a data de divulgação. O segundo uniforme, que é da cor branca, é esse, lindo demais. E o segundo uniforme da cor preta também está lindo. Por que está lindo se ainda não foi divulgado de forma oficial? Porque ontem, num show do Lucas Carlos, um cantor de rapper aqui do Brasil, ele fez um show na Fundição Progresso e nesse show ele apareceu com a camisa 1 do Vasco da Gama. Diversos detalhes na camisa em 1998. Essa blusa vai ser lançada nesse próximo dia 27 de junho. Tá aparecendo aí na imagem a vocês uma camisa, né, com gola polo, detalhes diferentes aí. Realmente há uma semelhança na parte das costas, mas linda demais. Inclusive nessa foto aí que tá a luz em cima, a gente vê que aparece 1898, melhor dizendo, que é o ano de fundação do Clube de Regatas Vasco da Gama. Uma camisa fenomenal, sensacional, muito linda, do tamanho, né, dessa parceria da Vasco da Gama e do Vasco da Gama e da capa, que foi de muito sucesso. Inclusive, até na última partida contra a equipe de São Paulo que aconteceu no Morumbi, até para trazer a coisa completa aqui, o Vasco ele já utilizou até o short desse novo uniforme, né? O short ele estava diferente da camisa. O Vasco usou um uniforme alternativo do jogo contra o São Paulo no Morumbi, porque a camisa era do uniforme da última temporada e o short já era um novo short. E ficou assim, né? Mas o short tá muito legal também, acompanhando a camisa, com listras ali na parte inferior. Então, o novo uniforme do Vasco da Gama aí vem com tudo para ser um estouro de vendas, como sempre é os uniformes do nosso Gigante da Colina. Gostou, amigo? Deixa a sua opinião nos comentários, né? Mas a capa tá aí, fazendo o seu último uniforme. E já já vem a Nike. Enquanto o vascaíno vive a expectativa de ver logo logo o Vasco da Gama no Mundial de Clubes, e essa é a expectativa, esse é o sonho do torcedor, pelo menos essa informação, né? Essa chegada da Nike serve como um grande alento para o torcedor vascaíno, que mostra, acima de tudo, que mesmo diante de um apequenamento da instituição Vasco da Gama nesses últimos anos, o Vasco ainda segue muito grande e o mercado sabe isso. O mercado reconhece a grandeza do Vasco.
informação é com relação à Nike. Por quê? Porque o Vasco tende a ser, tá? As negociações avançam para que isso aconteça. O principal clube da Nike no Brasil. O clube que a Nike possa fazer base, trabalhar em cima e servir como peça de divulgação para a Nike no futebol brasileiro, né? Hoje, eu acho que sem dúvida, o clube que representa a Nike no Brasil é o Corinthians. O Corinthians, ele tem a Nike como sua fornecedora de material esportivo. É Corinthians e seleção brasileira, inclusive. E agora a Nike, que deve sair do Corinthians, tem por objetivo chegar no Vasco da Gama e fazer do Vasco esse grande clube. Esse clube a ser o principal da fornecedora de material esportivo no Brasil. A ideia da própria Nike é explorar esse potencial vascaíno para voltar com força ao mercado brasileiro. Inclusive, tá? A informação é que a Nike vai pagar mais de 300 milhões de reais, cara. Olha a grana que a Nike vai pagar ao Vasco da Gama caso as metas sejam batidas em 7 anos. Então, é um contrato longo que o Vasco vai assinar com a Nike. Eu acho que é uma união absurdamente grande. É uma união, assim, gigantesca da Nike com o Vasco da Gama. É uma Nike que é uma empresa grande somada ao Vasco, que é um clube gigantesco. Essa união tende a dar muito certo. Eu acho que o torcedor vascaíno, de uma forma geral, ele vê essa união da Nike com o Vasco da Gama como algo absurdamente bom, né, cara? O Vasco precisava de uma Nike. O Vasco precisava de uma Nike ou de uma Adidas. Eu falo isso constantemente nos meus vídeos. Eu acho que as camisas do Vasco da capa, elas foram lindas, maravilhosas, fenomenais. Assim, mudaram, acho, até a forma do futebol brasileiro de um modo geral de fazer camisas. Mas eu acho que o Vasco precisava de uma marca grande, sabe? De uma marca pesada, de imposição. A capa não é. Assim como a capa, recentemente a gente teve a Umbro. A Umbro não é essa marca de imposição. Assim como também a gente já teve, Champs, pênalti, com todo respeito, o Vasco precisava da Nike, cara. O Vasco precisava dessas marcas grandes. A gente vê na Copa do Mundo de Clubes, cara, a gente vê um Real Madrid com Adidas, a gente vê um Bayern com Adidas, a gente vê um Chelsea com Nike, a gente vê um Flamengo com Adidas, a gente vê os grandes hoje do futebol mundial, né? Eu cito o Flamengo porque é um grande do futebol brasileiro, querendo ou não, está lá no Mundial de Clubes. Eles vestem as duas marcas, Nike ou Adidas. Então, uma chegada importante. Além, é claro, dos valores, o Vasco tem a possibilidade de colocar um extra de 300 milhões de reais nos seus cofres. Boa notícia, vascaíno. Deixa aí a sua opinião nos comentários. Vambora então, sem muita enrolação, prosseguir com o vídeo, porque é claro, ainda temos informações, e trazer informação de mercado aqui para vocês agora, nesse próximo bloco. Bom, amigo vascaíno, vambora então falar sobre mercado da bola, né? Porque, como eu falei, o Vasco não tá jogando, o elenco tá parado aí diante desse período de Copa do Mundo de Clubes, se representa nesse próximo dia 23 de junho, segunda-feira, mas internamente o Vasco trabalha, né? O mercado tá agitado. O Vasco da Gama, que hoje tem um novo diretor executivo, que é o Admar Lopes, responsável pelas contratações. Mas olha, mesmo diante da chegada de um novo diretor executivo, tem interesse antigo na mesa, que é o interesse pela contratação de um ponta, posição até carente, né, dentro do Vasco da Gama. É uma informação que eu já trouxe aqui a vocês repetidas vezes, que hoje internamente o Vasco, após uma análise feita pelo diretor executivo Admar Lopes, entende-se que o Vasco tem carência na posição de ponta, de extremo, de atacante e vai precisar no mercado contratar jogadores para esta posição. Então, diante disso, falando sobre interesse antigo, o Vasco voltou a demonstrar interesse na contratação do Vitor Sá. Vitor Sá, que é um atleta que recentemente, inclusive, esteve no projeto do Botafogo. Logo no início, né, da SAF do Botafogo, o Vitor Sá foi uma contratação feita pelo Clube Carioca. O Vitor Sá, que já era um nome de destaque na Europa, passando por grandes, inclusive, europeus. Grandes não, né, porque agora a gente está até com uma mudança de pensamento com relação a isso. Bons clubes, como por exemplo o Wolfsburg, da Alemanha, vinha de uma temporada interessante na Al Jazeera e chegou no Botafogo em 22 e fez uma temporada bem legal em 23. Foram 8 gols e 7 assistências, temporada essa que o credenciou a ser vendido para o Krasnodar da Rússia.
Nesse momento, ele não vem se adaptando muito bem por lá. O Vitor Sá tem a sua família toda aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, o Vitor Sá tem um filho. E nesse momento ele tá com esse problema de adaptação, porque ele tá lá na Rússia, longe, no meio, querendo ou não, de uma guerra, de um conflito entre Rússia e Ucrânia, e toda a sua família tá aqui. Então ele internamente tá com esse desejo de voltar ao futebol brasileiro. O Vasco fez uma procura pelo Vitor Sá no início desse ano, tentou a contratação do jogador, acabou travando, né, na questão de contrato. O Vitor Sá tem um contrato ainda com o Krasnodar até o meio do ano que vem, mas o problema não foi apenas a questão de contrato em si, mas pelo fato de estar no meio da temporada. O próprio Vitor Sá sinalizou ao Vasco que não gostaria de deixar o Krasnodar no meio da temporada da Rússia. Então o Vasco não avançou nas conversas, mas o Vitor Sá deixou bem claro: as portas ficam abertas para a próxima janela de transferências, que é exatamente essa janela do meio do ano, porque a temporada europeia já terminou, né? Nesse momento, o Vitor Sá, inclusive, está de férias. Então, como a janela está aberta, vai abrir agora no próximo dia 10 de julho, temporada europeia terminou e as portas estão abertas, o Vasco quer, no bom sentido, adentrar a essas portas e automaticamente buscar uma contratação desse jogador que o departamento scout enxerga como uma peça muito boa. A diretoria do Vasco, então, tem por objetivo reabrir essas negociações, tem interesse sim na contratação do Vitor Sá. Eu acho um jogador bem interessante para hoje, olhando o nosso elenco, os atletas que o técnico Fernando Diniz tem à disposição. E para trazer, é claro, ainda mais luz a essa informação, ainda mais evidenciar esse interesse do Vasco no Vitor Sá, eu trago as palavras do próprio atacante recentemente a uma entrevista ao Jornal Lance, onde ele mesmo confirma esse interesse do Vasco na janela de transferências do início desse ano. Se liga só. Uma coisa que pega bastante pra mim hoje em dia, que é a questão do meu filho. Quando eu fui pra Rússia, eu já imaginei que ia ser complicado. Eu tento ver ele com o máximo de frequência possível, mas às vezes decorrente aos jogos, de viagem e tal, eu não consigo. Então, a questão do meu filho pega bastante. Ele mora no Rio de Janeiro, e aí isso é algo da distância que às vezes faz eu ficar bem triste em relação a algumas coisas. Sobre a questão do Vasco, de outras sondagens que apareceram, realmente foi verdade. Apareceu alguns clubes, contataram diretamente os meus agentes, porém na hora de abrir conversa com o Krasnodar já não queria meio que conversa no momento, que seria a reta final do campeonato, teria mais 2 jogos para disputa do título, e falaram que a partir desse meio do ano talvez poderia abrir conversas e tentar ver como que seria. Então eu tenho mais um ano de contrato com o Krasnodar, a princípio totalmente focado. A gente agora volta de férias, tem a final da Supercopa da Rússia, então meu foco é totalmente no Krasnodar por ter mais um ano de contrato, mas estou aberto a propostas. Como eu te falei, a questão do meu filho hoje em dia é algo que pega bastante para mim, porque quando eu saí eu imaginei que fosse difícil, mas é muito complicado, é algo que muitas vezes faz eu ficar mal, faz eu me sentir distante dele. Então, muitas vezes faz eu me sentir distante do meu filho. Então é algo que realmente está me fazendo repensar bastante. Então vamos ver. A princípio, focar aí no que eu tenho aí da Supercopa. E pós isso eu vou ver, vou sentar com meus agentes, ver o que o Krasnodar pensa também sobre o meu futuro. E a partir daí tomar qualquer tipo de decisão. Bom, amigo, então como vocês viram, né, essas foram as palavras de Vitor Sá. E para fechar aqui com você este vídeo, quero falar sobre mais um nome que o Vasco da Gama tem interesse, tá? Que é o nome do Gabriel Pirani, cara. Gabriel Pirani é um jogador, cria das categorias de base do Santos, atleta que se destacou muito desde o início na base do Clube Paulista, entretanto, ao chegar no profissional não conseguiu ter o mesmo destaque. E aí, do nada, apareceu no meio do caminho de Gabriel Pirani um nome chamado Fernando Diniz, né? Técnico que fez o Gabriel Pirani se tornar um grande jogador. Quando o Fernando Diniz chega ao Fluminense em 23, ele pede a contratação do Gabriel Pirani. Por quê? Porque ele já havia trabalhado com o Pirani lá no Santos. Então ele conhecia o Pirani do Santos e o leva ao Fluminense por empréstimo. Ele tem esse destaque no Fluminense, consegue atuar e não à toa ele é vendido pelo Santos, né, ao DC United do futebol norte-americano. Já está há 3 temporadas por lá. Na temporada passada foram 6 gols marcados e 1 assistência. Nessa temporada já são 2 gols marcados e 2 assistências. Ele quer um meio ofensivo, né, pode atuar ali como um segundo volante, é um jogador de muita polivalência nesse setor de meio campo.
Informação é que nesse momento o Vasco sondou a situação desse atleta. O Gabriel Pirani tem um contrato curto com o clube norte-americano até o final do ano, então nesse momento até o próprio jogador já pode assinar um pré-contrato com o Vasco da Gama e o Vasco olha com bons olhos essa contratação pelo fato de já ter trabalhado com o técnico Fernando Diniz e ser mais um dos pedidos do Diniz, né? Na Acorda Vascão eu falei sobre o Brenner, jogador que o Diniz trabalhou e pediu ao Vasco da Gama. Hoje o Brenner tá na Udinese, deixado de lado, é um nome que interessa, o Vasco vai buscar essa contratação e o Gabriel Pirani é mais um dos casos do técnico Fernando Diniz dando os seus pitacos olhando essa próxima janela de transferências. E assim como eu acabei de trazer a você imagens do Vitor Sá, né, confirmando o interesse do Vasco, eu trago a você neste vídeo também imagens do Gabriel Pirani rasgando elogios ao técnico Fernando Diniz, deixando muito bem claro que um desejo, uma palavra, um pedido, uma ligação do Diniz pode mudar tudo e fazer com que o Vasco consiga facilmente a contratação do jogador. Se liga só. Diniz, quando chegou no Santos, o pessoal já falava, né, que era um sistema diferente, que pô, ele tenta ajudar todo mundo, assim, mais como ser humano do que em si como um profissional, isso é consequência. E logo, cara, nos primeiros dias ele foi se mostrando assim. No começo, para ser sincero, às vezes eu não entendia muito bem, porque é um cara que cobra bastante e eu falava assim, eu até ligava muito pro meu irmão na época e falava, cara, não é possível, tá? Eu tô me tentando o máximo e ele ainda quer tirar mais de mim. E na verdade que ele viu um potencial que eu não vi em mim. Essa era a verdade. Muitas vezes, por eu ter o meu jogo na base, muito fugindo do contato, soltando a bola um pouco mais rápido, tudo isso para poder jogar, eu tinha que me adaptar a isso na base. No profissional, eu subi dessa maneira. E ele falou assim, cara, você já não é mais um menino fraquinho, você hoje tem condições de driblar o cara, vai para cima do cara. Ele me deu essa confiança, sabe? Não que eu não tinha, não que eu não tentasse, mas ele queria mais de mim, mais o tempo todo. E é um cara que, de fato, ele não pensa... O profissional, como ele sempre fala, o futebol é um meio para mudar a vida das pessoas. E a nossa parte profissional é essa. A gente vai ser melhor, vai ser um filho melhor, vai chegar com autoestima mais alta aqui em casa, vai brincar com quem tem filho, vai se dar bem com a sua esposa. Então, ele me ajudou muito na parte de ser humano, de me reconhecer, de fato, o que eu podia fazer, o talento e a capacidade que eu tinha. E fora isso, que dentro de campo ele me ajudou muito. Muitas vezes eu lembro que a gente, mesmo numa situação boa, e o time às vezes exigia mudanças, e ele sempre estava lá e falava assim, você pode fazer isso, se eu precisar usar você em outra função, eu vou te colocar e você vai conseguir. E assim foi. Tanto que quando ele sai, eu era um jogador que jogava regularmente, e quando ele saiu nos últimos 5 jogos, eu tinha participado de 3, 4 gols. E o Diniz é uma pessoa fenomenal, tenho muita gratidão por ele e sempre estou na torcida por ele também. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras de Gabriel Pirani. Eu, Lucas, vou ficando por aqui nesse vídeo. Se você curtiu, é claro, amigo vascaíno, deixa aí a sua opinião nos comentários. Se inscreva também, ajude o nosso crescimento. Recentemente teve um videozinho aí subindo também no canal. Um videozinho não, um videozão, né? Vamos valorizar. Onde eu, Lucas, desabafei sobre a partida do Flamengo e Chelsea, sobre a partida do Botafogo, PSG. Pelo amor de Deus, Pedrinho, faça o Vasco voltar. Faça o Vasco voltar. Vascaíno anseia por um retorno. Show? Muito obrigado, vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva. E como eu sempre falo aqui, saudações vascaína.